A semana passada nós falamos que existem dois tipos de pessoas, né? As pessoas que são mais organizadas, que gostam das coisas mais em ordem, e tem gente que vive assim, né? Com o armário desse jeito, assim. Né? Lembra? Nós falamos sobre isso. Alguns se identificaram bem com esse tipo de vida. Né? Então, tudo bem, se você tem um armário assim, gosta do armário assim, é uma escolha sua, né? Mas o que nós falamos a semana passada, que nossa vida não devia ser assim, né? Lembra? Nossos relacionamentos não deviam ser assim. Nossa parte financeira da nossa vida não devia ser uma bagunça. Então, nós estamos falando um pouco sobre criar, mudar um pouco a maneira que nós pensamos e ter uma margem de segurança em nossas vidas. Né? Então, nós queremos ter uma folga entre o nosso ritmo atual e os nossos limites. A gente quer ter uma folga. Não queremos viver no estresse, no apressado, na correria, olhando toda vez, como nós falamos a semana passada, o ponteiro do relógio. Então, temos que respeitar um pouco os limites que nós tomamos a decisão, e espero que hoje possa te ajudar a você fazer isso. Aprendendo a como ter uma vida mais regrada, ter um pouco mais de folga, de um planejamento melhor, para aproveitar tudo que Deus tem nos dado. Né? E não só focar em uma coisa, ou só em outra, mas aproveitar a gama de coisas que Deus tem nos oferecido para a gente desfrutar de uma vida maravilhosa. Né? Então, ter uma folga é esse espaço. Né? Quando a gente tem uma folga, o que acontece? Você sabe, quando a gente tem uma folguinha, dá menos estresse, menos correria. Ontem foi dia das crianças, feriado nacional. Talvez muitos daqui não trabalharam, trabalhavam sábado, não trabalharam amanhã. Você já sentiu um dia diferente, um dia para você parar, pensar, um dia para você dedicar mais à família, aos filhos, ou arrumar as coisas da sua casa, que faz tempo que você gostaria de arrumar e não conseguiu arrumar. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre o nosso tempo, nossa agenda. Hoje o assunto é esse. Né? Todos nós sabemos que a vida é curta. Todos nós falamos muito essa frase, nossa, como o tempo está passando rápido, né? Olha, e alguns falam assim, ó, já é ano novo, daqui 3 anos, daqui 3 meses, ano novo. E parece, não sei para você, mas parece que o tempo está dando uma corridinha. E parece que quanto mais idade a gente tem, parece que o tempo insiste em correr mais rápido. Quando a gente é jovem, parece que o tempo nunca passava. A gente fica mais velho, devia ser o contrário, né? Quando a gente é jovem, a coisa vai mais rápida. Você está cheio de energia, de fogo, de paixão. Quando você está um pouco mais maduro, o tempo devia ir mais devagar, porque a gente quer fazer as coisas mais devagar. A gente não quer forçar, não quer ter dores no outro dia, né? Então a gente quer mais devagarzinho. A gente quer aproveitar esse recurso. É um recurso que a gente tem limitado, né? Que é nosso tempo e nossa agenda. Né? E às vezes o que acontece, para a gente querer aproveitar tudo, a gente começa a fazer um monte de coisas que não deveria fazer, e às vezes começa a fazer coisas que nem gosta de fazer, porque quer aproveitar o tempo e fazer tudo. Né? Então, ou então a gente vê gente fazendo, e fala, vou fazer também. Né? Meu amigo, comecei a estudar. Eu vou estudar também, não estava estudando, vou estudar. Que vai estudar o quê? Não sei, vou estudar. Porque o outro está estudando, eu vou estudar. E às vezes a gente começa a fazer as coisas dos outros para fazer igual aos outros, ou sentir a vida ser útil como dos outros, e nem pensamos na nossa própria vida, nossos próprios valores. Né? Então, se você vive apressado, se pergunte essa pergunta. Você vive atrasado? Você vive atrasado para as coisas? Né? Você é aquele que chega no ponto de ônibus e vê sempre o ônibus saindo? Né? Como nós falamos semana passada, que não existe pior visão às 6 da manhã que chegar no ponto de ônibus atrasado e ver o ônibus saindo, sem você. Isso é a pior coisa do mundo, né? Então, às vezes você está nessa correria, atrasado para vir no culto, né? Às vezes você chega 5, 10 minutos, sempre atrasado no local que você vai. No domingo, às vezes você chega aqui no culto, você planeja para chegar no horário, mas nunca consegue chegar no horário, né? Ou termina o culto, você já sai rapidinho, porque você tem um monte de coisa para fazer. Né? E aquele estresse de chegar no horário e não chega. Aí estresse quando acaba, fala, vamos, pega as crianças, vamos, porque você já tem um monte de coisa para fazer. E o domingo, que é do Senhor, vira o domingo do estresse, né? Aquele estresse danado, né? E talvez, ou você pode fazer como eu fiz hoje de manhã, que a gente saiu correndo, comendo no carro, né? Já fez isso? A família sai com o almoço no carro, né? Um prato para um prato para o outro, Saímos lá em casa hoje de manhã, sim, todo mundo comendo na mão. Eu aqui, a Sandra ali, o Luca ali.
E vamos aí que temos um compromisso 8h30 lá. Aí chega na Marginal, parada. Parada. E aí falou, podia ter trazido uma salada de fruta, porque agora dá para comer salada, o pão, o leite, dá para comer tudo, porque parou tudo. Né? Então, a vida é assim, essa correria, né? Então, ou às vezes você está no trabalho pensando assim, puxa, como eu gostaria de estar em casa. Aí você chega em casa e fala, nossa, preciso ir para o trabalho, que eu tenho tanta coisa para fazer no trabalho. Já se pegou pensando dessa maneira, às vezes? Né? E você não consegue se focalizar, né? Ou numa coisa ou em outra, né? E tudo é frenético, né? Parece uma bomba que vai explodir uma hora, um momento, né? Você está tentando encaixar os compromissos, as tarefas, uma semana, um dia, o mês, o ano, né? E, às vezes, nossos horários acabam nos oprimindo, nos deixando tensos demais. Muito estresse, né? Então, e o que acontece? Quando a gente está assim, o que alguns fazem? Daquele estresse danado, você fala, chega, vou ver Netflix. Porque eu quero relaxar, não aguento isso. Ninguém aguenta, na verdade, vamos falar a verdade, né? Ninguém aguenta. Então, aí, vou ligar esse Netflix, porque pelo menos eu esqueço de tudo. Você esquece até quando acaba o filme, né? Quando acaba o filme, volta tudo de novo, é sempre assim, né? Então, eu quero hoje, então, encorajar a gente a repensar um pouco sobre nossas vidas, tá bom? Nesse momento da vida, talvez seria melhor você ter um tempo de folga, pensar como usar melhor sua vida, né? Compartilhar algumas coisas que eu tenho aprendido, algumas coisas que a palavra de Deus vai ensinar para cada um de nós aqui, né? Alguns podem usar essa pregação para uma coisa não boa, cuidado. Até que enfim alguém vem dizer que eu preciso parar, sossegar, ficar em casa, grudado, agarrado na casa. Até que enfim um pastor vem e fala alguma coisa boa para mim. Porque os pastores só falam, sai, vai servir, vai estar com as pessoas, vai ajudar os outros. E agora vem o santo dizer, fique em casa, né? Então, cuidado, não é esse o princípio. Né? Não pega isso assim de uma maneira particular e queira viver dessa maneira, né? Então a gente quer falar sobre decidir o que você quer fazer com a sua vida. Decidir. O que vai entrar na sua agenda e o que vai sair dela para te ajudar. Porque nós temos esse poder de decisão nas nossas vidas. Somos nós que decidimos o que vamos fazer com a nossa vida, né? Com a nossa agenda. Então, não adianta pensar nos outros, vamos pensar em nós hoje, né? Então, o universo não te obriga a fazer nada, é nós que vamos decidir o que nós vamos fazer. Porque nós gastamos nossa vida de acordo com a maneira que a gente gasta nosso tempo. O irmão de Jesus, Tiago, já falou que a nossa vida parece uma neblina. Aparece de manhã e acaba. Né? E por causa disso, a gente tem que pensar um pouco sobre que a nossa vida vai terminar. Nossa vida vai terminar. Quando você sair desse culto hoje, você vai ter menos tempo de vida do que quando você entrou. Eu sei que isso não é uma boa notícia, mas é uma verdade. O tempo é algo muito valioso, que Deus quer que a gente use bem, né? E a gente definir o que é importante para cada um de nós. Abra sua Bíblia em Salmo 90. Salmo 90. Os salmos são letras de música escritas pelos israelitas, pelo rei Davi na sua maioria, né? E esse aqui é o único salmo escrito por Moisés, Salmo 90. Quem que era Moisés? Então, Moisés, ele tem autoridade para falar sobre a questão do tempo, da vida, né? Por quê? Porque ele viveu 120 anos. A maioria de nós estamos querendo chegar aos 70, 80. Ele viveu 120. Ele tem alguma coisa para ensinar para cada um de nós, né? A Bíblia fala que no final da sua vida, Moisés ainda ao final da vida conseguia enxergar bem. Eu estou com 57 e com 48 já comecei a usar óculos. Você vê que de Moisés para cá caiu muito o negócio, né? Então, e muitos aqui me acompanham, né? Graças a Deus, Deus deu sabedoria para a médica, eles criaram esse milagre chamado óculos, que é uma coisa maravilhosa, né? Dá para a gente ver as rugas de todo mundo, e dá para ler tudo direitinho, inclusive as nossas rugas de manhã no espelho,
né? Então, no final da vida, Moisés, ele ensina muitas coisas para nós. Mas ele viveu 4 estágios diferentes na sua vida. Olha que interessante. Seus primeiros 40 anos, ele viveu no Egito faraônico lá, né? Ele era rico, ele era poderoso, ele vivia num palácio. Depois de 40 anos, ele fugiu e foi ser um pastor de ovelhas, né? Ficou 40 anos ouvindo. Mé, mé, mé. 40 anos a vida dele foi ouvindo barulho de ovelha. 40 anos no palácio, 40 anos com as ovelhas. Depois ele viveu 40 anos como herói, libertando o povo nas mãos dos egípcios, com muita ação, muita aventura. Quem que já não ouviu falar das 10 pragas, da travessia do Mar Vermelho? Todos nós já ouvimos isso, né? Muito conhecido essas histórias. Então, e depois ele vive como novo líder de uma sociedade libertada. Uma sociedade que nos últimos 400 anos foi presa e escrava, e agora ele se torna o líder de uma sociedade livre, onde ele tem que começar a implementar as leis de Deus e colocar ordem no recinto, já que o povo viveu nos últimos 400 anos como escravos. Então, ele vivenciou momentos luxuosos, momentos de humildade, momentos estressantes, momentos difíceis na vida dele, momentos de alegria, momentos de muita tristeza, momentos de tumulto, momentos de certeza, momentos de dúvida. Esse homem tem muito para ensinar para cada um de nós. Então, vamos começar a ler versículos 1 e 2 de Salmo 90. Ele compartilha a perspectiva dele sobre o tempo conosco. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu é Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Deus estava no início, Deus está no fim, Deus vai de eternidade a eternidade. Ele é presente no passado, no presente e no futuro. Ele tem autoridade para começar alguma coisa, Deus tem autoridade para terminar. Deus tem autoridade para dar vida a você e a mim, Deus tem autoridade para tirar a sua vida e a minha quando Ele quiser. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é o Deus poderoso, Ele é altíssimo, Ele é o grandioso, Ele é o majestoso, Ele é o rico, Ele é o dono, Ele é o criador, Ele é tudo. E tudo está na mão dEle. Tudo está nas mãos de Deus, inclusive sua vida e o tempo que você vai passar nessa terra. Deus a qualquer momento pode fazer o que Ele deseja. A vida não é nossa. Número 1, a gente não fez nada para vir ao mundo. E a gente veio. E a gente tenta viver nesse mundo como se a gente não quisesse mais sair dele, achando que a vida pertence a nós. Mas nossa vida pertence a Deus, pertence a Ele. Nós não somos donos de uma coisa que nem nós criamos, que é a nossa própria vida. Deus é dono da nossa vida. Ele é o Criador, Ele é o Altíssimo. No versículo 4, ele diz, versículo 3, desculpa. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Hoje, você viu ontem a internet? Não sei se você viu. Aqui no Rio de Janeiro, na Dutra, uma família, 5 pessoas morreram. O motorista de caminhão dirigindo, se descontrolou, desgovernou, passou para outra pista e bateu. E os 5 integrantes da família morreram e mais o motorista. Ontem, uma hora dessa, essa família estava viva. Pensando na viagem, pensando no fim de semana, pensando no feriadão. Acabou. Sabe, a cada 40 segundos, segundo a estatística da Organização Mundial da Saúde, uma pessoa morre, se suicida no mundo, a cada 40 segundos. Hoje é domingo. Nós abrimos esse prédio às 7 horas da manhã. Nós vamos encerrar as atividades desse prédio às 8 da noite, são 13 horas. Em 13 horas que nós vamos estar aqui, hoje, 1.170 pessoas vão tirar suas vidas. Isso equivale ao tamanho da nossa igreja. Uma igreja como a nossa vai se matar no mundo hoje. Você percebe o tempo, a conotação do tempo, que as coisas não estão na nossa mão. Estão na mão de Deus.
né? Alguns querem tirar a vida antes do que Deus determina. É triste ouvir isso. Quando eu li sobre isso, eu fiquei tão triste. Falei, puxa, quanta desesperança há nesse mundo. Né? Mas Deus não quer que a gente viva assim. Deus quer que a gente aproveite a nossa vida com o tempo que Ele nos deu. No versículo 4, diante de ti 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou, são como uma hora noturna que passa depressa. Olha isso que incrível. 1000 anos, a palavra de Deus está dizendo, são como um dia, são como uma hora noturna que passa depressa. 1000 anos são como uma hora noturna que passa depressa. Né? 1000 anos para Deus são poucas horas, pouco tempo. E a gente costuma dizer que o tempo voa, né? A gente fala isso, né? E é verdade, né? Eu penso, né? Esses dias eu estava vendo as fotos dos meus filhos pequenininhos. Agora eu tenho uma filha de 20 anos, um garotão de 16 anos. Como passa, né? E as coisas vão passando, e as coisas... Meu pai já faleceu, minha sogra faleceu, meu sogro faleceu. As coisas estão passando, né? O ritmo está passando. Eu já passei da meia idade, né? Já estou na outra idade. Eu me achava antes tão jovem, agora me acho menos jovem. Né? Agora a gente começa a sentir aquele negócio que as pessoas falam que a gente nunca compreendeu, que é sentir dor. Acordar com dor, né? Uma coisa que às vezes a gente não conhecia muito isso, né? Então, mas dá para imaginar essa sensação de tempo pensando como Deus e Moisés está dizendo para nós aqui. O que Moisés está tentando mostrar aqui? Como Deus vê o tempo, né? 1000 anos são como um dia passa rápido, né? Então, é uma neblina, uma névoa, é hoje, é amanhã, acabou, é rápido, né? Então, se esse versículo fosse literal, olha isso. Quanto tempo duraria nossa vida nessa perspectiva de Deus? Então, eu fiz uma conta ali, coloca a conta, está aqui, ó. Olha a conta. Um ano é 8.760 horas. Então, 1000 anos na conta de Deus dá 8.760.000 horas. Certo? Então, 1000 anos são 8.760.000 horas. Se a gente vive, em média, 75 anos, né, a perspectiva de vida, nós vamos viver 657.000 horas na nossa vida. Então, se você joga essas 657.000 horas dentro do contexto de Deus de um ano, nós vamos viver 13 minutos e meio. Dentro desse pensamento de Deus, dessa relação das horas com o tempo da nossa própria vida. 13 minutos e meio, acabou, foi. Pronto. E Moisés continua, no versículo 5. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor de tarde, seca e morre. Ou seja, o que ele está dizendo? A vida é assim, né? É rápida. Basicamente o que ele está dizendo é rápida. 2, você não sabe quando vai acabar a sua vida, né? Pode acabar hoje à noite, pode acabar amanhã cedo, né? Sua vida pode ser exigida a qualquer momento. A vida é assim, né? Que ele está falando, de manhã nasce, é um bebê, na hora do almoço você virou adulto, virou pai, e no final do dia você morre. É basicamente isso, né? Rápido. É isso que ele está dizendo, que a vida passa rápido. Essa é a noção, na noção dos olhos de Deus, o tempo que a gente vive aqui é muito curto, muito pequeno, muito rápido. No versículo 7, nós somos destruídos pela tua ira, e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti, e com a tua luz examina os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira, a nossa vida termina como um sopro. Moisés está dizendo que, mesmo tendo tão pouco tempo nessa vida, muitas vezes a gente desperdiça o tempo que a gente tem com coisas erradas. Coisas que não são boas para a nossa vida. Escolhas erradas. Coisas egocêntricas, com pecados secretos, como ele está dizendo aqui. A gente vai atrás do alvo errado.
a gente tenta aproveitar o máximo da vida e nos mergulhamos em coisas que, em vez de nos acrescentar, elas arruinam nossa vida, destroem, tiram nossa saúde, nosso vigor físico, nosso vigor espiritual, nosso vigor emocional, nosso vigor financeiro. E a gente faz escolhas erradas. Porque a natureza humana diz, né? Eu quero aproveitar de tudo. Por isso eu vou aproveitar tudo que o mundo me oferece. Tudo que o mundo me oferece, e às vezes a gente começa a pensar assim. E na tentativa de preencher isso em nossas vidas, o que acontece? A gente começa a procurar as coisas nos lugares errados. Em sexo, em drogas, né, em bebida, prazeres momentâneos, baladas. Tudo concentrado no eu. Porque eu quero aproveitar melhor a vida que eu tenho. E a pergunta que nós temos que fazer para cada um de nós é: aonde você tem encontrado satisfação na sua vida? Em que área da sua vida você para, se senta e diz: uau, eu estou realizado. Sou uma pessoa realizada nessa área. Estou feliz com a minha vida. Eu estou feliz com as coisas que Deus me deu. Eu estou repensando nos meus valores. Tem valido a pena as escolhas que eu tenho feito? São essas conclusões que te ajudam a chegar no fim, quando a gente faz as nossas escolhas. No versículo 10, ele continua: só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80. Opa! Então nós temos gente mais forte aqui na igreja. Amém. Mas esses anos só trazem câncer e aflições. A vida passa logo e nós desapareceremos. É assustador essa palavra, né? Nós vamos desaparecer. Aquelas fotos que você guarda com tanto carinho na internet, que você faz backup para não perder, vai desaparecer. Tudo aquilo que você gosta de guardar, que é seu, que você gosta de usar, suas joias, sua louça, aquela roupa linda, tudo vai desaparecer. Tudo que você dá valor, as novas gerações, quando você não estiver mais aqui, vão ter que dar um fim nas suas coisas. Né? Tudo que você gosta de usar vai para o exército da salvação. Aqueles móveis maravilhosos, você vai doar para a casa dos idosos. Tudo que a gente ama vai para alguém. Tomara que vá para alguém mesmo, eu acho que tem que ir mesmo. A gente tem que dar o que não usa, tem que dar. E quando morrer, pode dar tudo que eu tenho. Que seja útil para alguém. Se puder levar minha córnea, leva a minha córnea. Leva, se eu tiver um bom coração, dá para alguém também. Usa tudo. Deixa só o pó, o que não presta. E queima. E acabou. Porque está aqui, vai desaparecer. Não tem jeito. Tudo vai desaparecer. A gente não vai levar nada para o céu. Nem brinco, nem joia, nem computador, nem foto, nem nada. Né? Mas a gente é sortudo de viver 70, 80 anos, né? Então, às vezes são anos difíceis, com dor, né? Anos, como ele fala aqui, né? Mas vai passar. Para cristão ou não cristão, o sofrimento faz parte da nossa vida, né? E a gente vai experimentar. Não tem jeito, não tem como escolher, não quero experimentar, porque a gente vai experimentar isso, como a palavra de Deus fala. No versículo 11, ele diz: quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? O que Moisés está dizendo é assim: se a gente pudesse ver o poder de Deus, e quem Deus é, se a gente pudesse ver isso, a gente daria o devido respeito que Deus merece. Mas por muitas vezes a nossa espiritualidade ser tão fraca, e uma espiritualidade tão terrena e não tão ligada aos céus, a gente não consegue enxergar quem é Deus. E então a gente não dá esse devido valor, né, esse respeito, esse entendimento, essa visão de quem é Deus. Se a gente consegue alcançar esse nível de espiritualidade, você pode ter certeza
de viver uma vida onde você conhece, tem entendimento de quem é Deus, sua vida vai mudar. Não tem como mudar a vida quando alguém conhece Deus, verdadeiramente quem é Deus. Se a pessoa tem um coração quebrantado e está buscando a Deus, não tenho nenhuma dúvida, a pessoa vai se converter e vai mudar a vida dela por conhecer esse Deus tão maravilhoso. Você imagina, Deus é de eternidade a eternidade. A gente é como grama que nasce de manhã e morre à tarde, é como neblina. Nossa vida dura 13 minutos e meio dentro desse contexto de 1000 anos. E durante esse tempo, o que nós vamos fazer com a nossa vida? Como nós vamos preencher nossos tempos? Onde a gente vai usar nossa energia, nossa disposição, nossa espiritualidade, tudo que Deus deu para a gente viver? Ah, se a gente pudesse entender a grandeza de Deus, puxa, se a gente pudesse vivenciar isso aí, entrar na palavra para conhecer Deus mesmo, para estar na presença dEle, para reconhecer quem Ele é. Uau, que vida que a gente ia ter, incomparável vida a gente teria nessa terra, né? Não seria como uma neblina, mas seria uma vida significativa, uma vida de honra, de glória a Deus, uma vida que você desfrutar de tantas coisas maravilhosas que Deus tem planejado e dado para cada um de nós, né? Então, sua vida é um ponto entre eternidade e eternidade. É isso que Deus está falando aqui para nós hoje. E ao contemplar isso, tem que pensar que dentro dessa eternidade, o nosso tempo é limitado, é curto. São 13 minutos e meio, é curto, né? E a gente tem que valorizar o tempo que nós temos, valorizar cada minuto, expressar amor pelas pessoas, pensar mais em Deus, pensar mais em assuntos espirituais, ter entendimento de quem nós somos dentro dessa eternidade, o tempo que nós estamos vivendo aqui e como a gente está vivendo esse tempo. No versículo 12, Salmo 90, versículo 12, faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha o pedido de Moisés. Faz com que eu e você tenhamos noção, conhecimento e entendimento que os dias que nós vamos viver são poucos. E que se a gente tem esse discernimento, que a gente faça boas escolhas com o nosso coração. Boas escolhas com a nossa vida. Se você quer aproveitar ao máximo a sua vida, sem empanturrar a sua vida de compromisso, de coisas às vezes que vão desperdiçar a sua vida, então aprenda a contar seus dias. Ensina-me, Deus, como fazer boas escolhas. Ensina-me, Senhor, ter um coração sábio. Um coração que vai fazer boas escolhas para a minha própria vida. Me ensina a planejar meu tempo. Não gastar em coisas que não valem a pena. Me ensina a viver com esse discernimento e esse entendimento. Eu sou limitado. E dentro do meu limite eu preciso fazer boas escolhas. Meu tempo é limitado. Por isso eu tenho que limitar o que eu faço no meu tempo. E usá-lo da maneira melhor possível. Então, a gente não pode usar nosso tempo como se a gente tivesse tempo ilimitado na vida, de jeito nenhum. Não podemos gastar nosso tempo como se a vida tivesse aí e nunca fosse acabar na vida, né? Nunca fosse acabar. Temos que gastar nosso tempo, né, como se sempre... Muitas vezes a gente gasta nosso tempo como se a gente tivesse a eternidade inteira para trabalhar. Como sempre, se a gente tivesse sempre o mesmo vigor, a mesma disposição que eu tenho hoje para trabalhar. Às vezes gastamos o nosso tempo com a família, com o trabalho, como se Deus não existisse. Porque o tempo é nosso. Então a gente não se importa em dar tempo para Deus. Porque é engraçado, né? Deus dá o tempo para a gente e a gente não quer usar o tempo para passar tempo com Ele. Mas a gente quer passar tempo com as outras coisas que Deus deu para a gente. O meu trabalho, a minha saúde, o meu tempo, o meu parque, minha família, meus filhos, meu cachorro, minhas férias, minha casa de praia, minhas montanhas. Mas tudo isso Ele deu para nós, o tempo e tudo. E a gente quer usar o tempo para tudo, menos para quem deu o tempo para a gente, que é Deus. E passar tempo com Ele. Pode ser deprimente, às vezes, pensar nisso. Que minha vida está passando e eu estou jogando meu tempo fora. E não pensar no que está acontecendo na sua vida.
faz com que a gente saiba pouco, muitas vezes, como a gente está usando a nossa vida. E a gente não pensa nisso. Me dá um coração sábio. O que vale a pena nessa vida? Se a gente vive os dias sem contar os dias, a gente acredita que os dias nunca acabam. Se nós vivemos os dias contando os dias, nós vamos aproveitar melhor os dias que nos restam nessa vida. Olha que interessante, tem uma enfermeira chamada Bronnie Ware, tem a foto dela aqui em cima. Uma enfermeira australiana. Ela trabalha, a especialidade dela é dar assistência para pessoas que estão nos últimos dias de vida. Cuidados paliativos, de dar uma qualidade das pessoas, qualidade de vida para as pessoas que estão indo para a morte. E não tem volta, não tem mais cura. Né? Ela decidiu fazer uma pesquisa entre as pessoas com quem ela cuidava. E a pergunta é, você tem, nesse momento da vida, chegando perto da morte, você tem algum arrependimento? Ela escreveu um livro, inclusive, sobre isso, muito interessante. E ela começou a ouvir um padrão de resposta dessas pessoas que ela cuidava. E aí ela cita várias respostas, muito comuns que aconteceram. Uma das mais comuns que ela ouve das pessoas que estão morrendo é, você tem algum tipo de arrependimento? Tenho. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Olha que resposta interessante de pessoas que estão perto da morte. Segundo essa enfermeira, ela disse, eu vi isso de todo paciente do sexo masculino, de quem eu cuidei. Cada um dizia, eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Gostaria de não ter feito isso com a minha vida. Eles diziam que sentiam falta da juventude dos seus filhos e da companhia da sua esposa. Todos os homens de quem eu cuidei, fala a enfermeira, se arrependeram profundamente de terem passado tanto tempo nas suas vidas trabalhando arduamente em seus trabalhos. Ela fala, todos eles se arrependeram disso. O que isso significa para nós, ouvindo isso? Deus não quer estipular quanto você deve trabalhar, nem eu vou fazer isso na sua vida. Nem tenho esse direito de entrar na sua vida e fazer isso. Porque até Deus nos chama para sermos trabalhadores e sustentar nossos lares e cuidar de nossas famílias. Mas é óbvio que, ouvindo isso, dá para ver que o homem se satisfaz demais trabalhando. Não é verdade, homens? A gente se satisfaz demais trabalhando. Mas a gente tem que ouvir quem está morrendo, que está lá na nossa frente. 30, 40 anos, que talvez trabalharam mais que nós até, estão dizendo para nós, ei, repensa na sua vida. Não é repensa se você vai trabalhar ou não vai trabalhar, mas repensa em quanto tempo você está dedicando a isso. Se vai valer a pena daqui 40 anos se matar tanto, em vez de fazer outras coisas que eles dizem, passar tempo com os filhos, passar tempo com a mulher, passar tempo com as pessoas que eles amavam. Então, Deus, o que Deus está tentando fazer? Está tentando nos mostrar que existem coisas que são prioritárias na nossa vida e secundárias. Quando a gente põe as secundárias na frente das prioritárias, a gente vai sofrer e vai se arrepender disso em nossas vidas. Alguns deles diziam, eu sinto falta da minha família, dos meus amigos. Então, se a gente não aprender a contar nossos dias, a gente vai gastar mal nossos dias. Mal. E a gente vai chegar no fim da vida. E quando eu li essa reportagem alguns anos atrás, eu fiquei com medo. Eu falei, imagina viver uma vida cristã, perto de Deus, tantos anos, eu já tenho 33 anos na fé. Se Deus quiser, vou viver mais 33, se Deus quiser. E chegar na vida, no final da vida, com 122 anos, numa cama, quase pronto para morrer, depois de viver 70 anos com Cristo, e o que vai sair da minha boca? Puxa, me arrependo. Nossa, eu me arrependo. Nossa, eu me arrependo. Como ia ser duro eu ouvir isso de mim mesmo. Obviamente, eu nunca falaria isso para minha esposa no leito de morte, nem para meus filhos.
Seria um sofrimento tão meu, tão interior, tão meu. Ir para o túmulo nos últimos dias, sofrendo com as escolhas erradas que eu fiz na minha vida. Eu não quero isso. Eu não quero que ninguém sofra disso. Não quero que nenhum de nós sejamos como esses doentes terminais dessa enfermeira. Que a gente possa decidir fazer boas escolhas com a nossa vida. Né? Usar nosso tempo de maneira sábia. E eu aposto que alguns de nós estão perdendo tempo na vida. Alguns de nós estão perdendo o seu tempo, sua energia, sua vida. Alguns de nós estão perdendo horas preciosas, jogando na frente de um computador, assistindo séries, usando o Instagram e o Facebook. Você está jogando sua vida fora. Você está jogando suas horas no esgoto, por prazer. Essas horas vão te fazer uma falta, meu amigo. Vai ser dolorido quando você for mais velho e dizer: puxa, eu queria ter mais horas. Sabe, eu me sinto assim com 57 anos. Quando eu pego um ônibus, eu entro no ônibus e eu vejo um cobrador. E o que a maioria das pessoas que trabalham com cobrador fazem no ônibus? Duas coisas: ou nada, ou estão mexendo no celular. Elas passam 8 horas por dia, alguns que eu conheço, né, que as linhas que eu pego, fazendo ou nada ou no celular. Eu fico olhando e eu falo: puxa, se eu pudesse comprar o tempo desse cara para mim, ia ser valioso para mim. Eu usaria essas 8 horas do dia, na minha visão, né, na minha. Tá? Não sou contra ninguém. Mais produtivo do que ficar sentado, mexendo no celular. Então, quando você vai ficando mais velho, dá vontade de comprar o tempo dos outros. Porque você vê que o seu vai acabar. E você quer pegar daqueles que estão usando muito mal o seu tempo. Imagina você no último dia da sua vida e dizer: meu maior arrependimento é que eu perdi minha vida na frente do computador. Imagina você falar isso. Eu perdi minha vida vendo televisão. Ou no celular. Eu perdi minha vida porque eu estava concentrado em mim, no meu lazer, nas coisas que eu gostava. Joguei fora todo o tempo precioso que eu tinha. De novo, eu não estou tentando dizer quanto você deve usar o celular, o Instagram, o Facebook, quanto você deve gastar seu tempo no seu lazer. Graças a Deus, isso é sua responsabilidade, não é minha. Mas eu estou questionando a todos nós que a vida é uma neblina. E como que a gente vai usar essa vida que Deus tem nos dado? Se a gente não começar a contar nossos dias, a gente vai perder coisas importantíssimas acontecendo na nossa vida. Né? As pessoas que essa enfermeira ajudou estavam contando os seus dias. E não tinha mais dias para contar, porque estava chegando no fim dos dias. Né? Quanto mais sábio seria se a gente começasse a contar os dias bons que a gente tem e começar a aproveitar eles. Né? Seu tempo é limitado, então limite as coisas que você tem que fazer. Agora, olha a resposta, uma das respostas mais comuns que ela ouviu também deles. Olha essa resposta, que interessante. O que você se arrepende? Olha a resposta: eu queria ter aproveitado a vida do meu jeito e não da forma que outras pessoas queriam que eu aproveitasse. Muitos deles, no fim da vida, estavam arrependidos porque escolheram coisas para a sua vida por causa dos outros, ou da influência de outros, ou da sociedade, eu não sei de quê, em vez de fazer suas próprias escolhas. E estavam arrependidos no fim da sua vida. Quando as pessoas percebem que sua vida está no fim, elas olham claramente para trás e é muito fácil ver quantos sonhos você não cumpriu na sua vida. É muito fácil isso para cada um de nós, isso. E ver que a maioria, ou mais da metade das coisas que você sonhou em fazer, você nem honrou em fazer e nem foi atrás. Por talvez fazer outras escolhas erradas. Né? A maioria das pessoas não honrou nem metade do que elas acreditavam que queriam ter feito, segundo esse estudo. Né? E para fazer, tiveram que morrer sabendo que elas fizeram más escolhas. E deixaram de fazer coisas que elas gostariam de ter feito com suas próprias vidas. E ela diz nesse livro dela: a saúde que a gente tem traz liberdade, que poucos percebem até que não tenham mais ela, a saúde.
Olha que interessante que a gente pode aprender desse experimento dela, dessa experiência da vida dela, pensando no que Moisés tem ensinado para cada um de nós nisso. Você já parou para refletir? Para quê? Ou pelo que você foi chamado para viver nessa terra? Por que Deus criou você? Do jeito que você é, com as suas características, por que Ele te deu a vida? Por que você nasceu? Por que você está aqui nesse mundo? Qual que é o propósito para que Deus te criou? Nós que decidimos seguir Cristo, cada um de nós que se tornou cristão nesse mundo e nessa vida, você sabe, a gente escolheu seguir Jesus porque esse é o nosso propósito, é fazer de Deus nosso Senhor. Esse é o propósito da minha vida. Eu quero ajudar os outros, esse é um dos propósitos da minha vida. Eu quero ser um servo na vida de outras pessoas. Eu quero amar outras pessoas, essa é a minha vocação. Foi isso que Deus me fez. Assim que eu me tornei quando conheci Jesus, de ser um homem vocacionado para amar o próximo, como Ele tanto me pede. De ser chamado a um homem, ser chamado a ser um homem que mostra compaixão. Compaixão pelas pessoas e por esse mundo. Para que nossa vida foi construída e Deus nos deu? A gente pode deixar de alcançar nossos alvos que Deus tem nos dado, se a gente lembrar que nossos dias são contados, se a gente continua enchendo nossa agenda com coisas que não são tão necessárias na nossa vida, né? A gente pode alcançar tudo que essa sociedade te diz que é sucesso, tudo, e ainda assim morrer sem encontrar o significado da vida que Deus criou para você ter, né? Que a gente escolher e fazer boas escolhas, irmãos e amigos. Nós não nascemos para viver só para nós. Deus não criou a gente para viver só para a gente. Isso Ele não criou. Então, se você vive só para você, tem alguma coisa errada na sua vida. Porque não foi isso que Deus criou a gente para ser luz para esse mundo, para conhecer a Deus, para conhecer o Criador, para conhecer a Cristo, para entender a mensagem da cruz, como em 1 Coríntios fala, a mensagem da cruz é o poder de Deus nesse mundo. Muitos de nós estamos atrás de querer conhecer e vivenciar o poder de Deus. O poder de Deus, segundo a palavra, vem da cruz de Cristo, vem da vida de Jesus Cristo. Comece a viver seus dias, como se seus dias fossem mais valiosos e estão contados. Em vez de gastar seus dias, invista nos seus dias, invista, planeje, fale com a sua esposa, fale com a sua família, planeje melhor seus dias, use os recursos que a gente tem da tecnologia, das agendas, para usar, né? Ama a sua família profundamente, passa tempo com a sua mãe, serve alguém na igreja, serve alguém no seu bairro, sai com a sua esposa, tira férias com a sua esposa, como eu já ensinei para muitos aqui, né? Sai com a sua esposa para namorar, passa tempo com os seus filhos, tira um tempo para ensinar a Bíblia para as pessoas, usa a sua vida para as pessoas que você ama, anunciando o Evangelho, levando o amor, levando a bondade, levando o bem, levando aquilo que Deus criou você para ser. Uma pessoa do bem, que faz o bem, que quer emanar Cristo para os outros, que o amor vai fluir de nós. Não é que a gente vai guardar, mas vai fluir, vai chegar, vai tocar, vai mudar, vai fazer a diferença, vai fazer a diferença. O que você quer ouvir no seu velório? Bem, a gente não vai ouvir nada, né? Basicamente é isso. Mas se você estivesse vivo no seu funeral, se você estivesse ali em pé, igual aqueles filmes de fantasma do lado, o que você gostaria de ouvir sobre você? Uau, trabalhou demais! Cara, eu nunca conheci alguém que assistia tanto Netflix na vida igual esse aí. Cara, esse aí é o cara que eu conheci que era mais especializado em jogos de celular na vida. O que a gente quer ouvir sobre nós?
no último dia da nossa vida? Pensa, o que você gostaria de ouvir? O que você vai ouvir é onde você vai investir seu tempo hoje. É onde você vai investir, decidir investir sua vida e seu tempo. Quero ajudar você para terminar hoje de manhã com uma coisa prática. Todo mundo recebeu uma folhinha dessa aqui, ó. Tem alguém sem? Se tiver sem, levanta a sua mão que as irmãs lá vão trazer a folhinha lá. Ó, por favor, pode trazer aqui. Eliane, distribuir para as pessoas que estão. Fica com sua mão em pé, porque você precisa de uma folhinha dessa para encorajar você a fazer esse exercício, para a gente terminar hoje de manhã. Não sei quantas vezes você tem vindo nessa igreja, mas eu quero dizer, olha, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Use a sua vida da maneira que vale a pena, amém? Usa, pensa um pouco nesse exercício. Né? Então, você encontrou aí um cartãozinho como esse. Então, depois você para, pensa, medita, escreve algumas coisas. Talvez você pode fazer isso agora já. Né? Então, preencha e depois você pode conversar com outra pessoa. Então, como nós vamos fazer? Esse primeiro sinalzinho de menos. Está vendo o sinalzinho de menos aí? Isso, ali, ó, tem gente precisando ali, ó, naquele cantinho ali. Esse sinalzinho de menos. Isso. Aqui na frente você vai escrever o que eu vou tirar da minha agenda, ou o que eu preciso tirar. Tirar mesmo. Eu fazia, não vou fazer mais. Isso aqui não vou fazer mais. Né? Talvez você vai escrever nome de alguém. É verdade. Sua vida é tão corrida que você passa tempo com tanta gente que não dá conta. Então, ok, talvez eu vou ter que tirar o nome de alguém. Não com o coração ruim, entendeu? Mas com o coração dizer, pô, eu quero ser excelente naqueles relacionamentos que eu tenho. Não adianta ter 10. Eu não vou ser amigo de 10 pessoas. Então, eu vou ter que tirar alguns para ser amigo de 5. Né? Então, talvez seja o nome de alguém. E às vezes é difícil escrever nome de pessoas nessas folhinhas, viu? Muito difícil. Talvez tem gente na sua vida que está roubando o seu tempo. Aí você tem que pôr o nome dela aqui, de menos. Né? Às vezes é um hábito ruim que você tem. Tem que tirar esse hábito ruim da sua vida. Tipo, né, acordar de madrugada para assaltar a geladeira. Isso é um hábito muito ruim. Então, sem escrever, tem que acabar com esse hábito, né? Isso é uma brincadeira, mas é uma coisa que você faz na sua vida, você tem que tirar ela completamente da sua vida. Certo? Na próxima linha é o mais. Então, o que é uma coisa que você não faz, mas você gostaria de começar a fazer para acrescentar na sua vida? Né? Adicionar. Tipo, eu vou começar a ler a Bíblia agora. Eu não leio, então agora eu vou começar a ler a Bíblia. Ou eu não vou numa igreja, eu vou começar a ir numa igreja. Ou eu não faço esporte, eu vou começar a caminhar todo dia, porque isso é bom para a saúde. Ou eu bebo um tipo de bebida que é ruim, que não faz bem para a saúde. Quer dizer, a bebida é boa, mas ela faz mal. Eu vou parar com isso. Algo que você vai tirar e outra aqui nessa segunda linha, algo que você vai pôr de bom, né, na sua vida. Na terceira linha, essa setinha para cima, é algo que você já faz, mas você precisa aumentar a sua intensidade. Aumentar a sua intensidade, isso, né? O que você faz, mas precisa fazer mais. Né? Então, eu venho à igreja de vez em quando. Opa, preciso melhorar, preciso ir sempre. Eu saio com minha mulher uma vez e nunca. Opa, preciso melhorar, você tem que ser uma vez por mês. Né? Eu estudo a Bíblia com uma pessoa, ajudo uma pessoa uma vez cada 20 dias. Opa, deixa eu aumentar essa intensidade. Vou ajudar uma pessoa toda semana. Então, algo na sua vida que você já faz que vai aumentar a intensidade. E a linha de baixo, com essa seta para baixo, é o que você pode fazer menos. Você já faz com muita intensidade, mas você deveria diminuir isso. Né? Então, gastar menos tempo com aquilo que você faz. Tipo, assisto demais séries na TV. Ok, eu vou diminuir isso. Vou passar isso para um nível razoável de vida. Né? Não precisa vender a TV, mas você tem que se dominar. Você tem que controlar a TV e não a TV te controlar. Né? E aí você tem que pensar nessas coisas na sua vida. Talvez você é um cara que gosta de jogar bola e joga bola 4 vezes por semana.
Então, talvez tenha que diminuir essa intensidade para você passar mais tempo com a família. Coisa para a gente pensar e raciocinar e meditar na nossa vida. Então, isso aqui é para ajudar a gente a lembrar que nosso tempo é limitado, que nossa vida é passageira e que a gente aproveitar melhor nossos tempos, né? Se você faz parte de uma igreja em casa, quero encorajar você na próxima semana do seu encontro, compartilhe essa folhinha um com os outros, para a gente ouvir um dos outros o que a gente está aprendendo sobre nossas vidas e como usar melhor nossas vidas. Se você não faz parte da igreja, convido você a participar durante a semana de uma igreja em casa conosco. São reuniões que nós fazemos em casa, onde nós estudamos a Bíblia junto, comemos juntos, oramos. É um ótimo tempo de intimidade, um grupinho pequeno de 10, 12 pessoas, às vezes 8, que a gente tem essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus juntos. Para terminar hoje de manhã, quero agradecer a sua presença. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Que você possa sair daqui sugestionado a pensar sobre a sua vida. Sugestionado a pensar como Deus quer usar a sua vida. Sugestionado a pensar como Deus deseja usar a sua vida de uma maneira muito melhor. E lembrar que nossos dias estão contados, que a gente aproveite-os bem, para ser luz nesse mundo, para conhecer a Deus, para fazer o bem, para sermos cristãos que vão levar honra e glória ao nosso Deus todos os dias da nossa vida. Amém? Muito obrigado pela sua presença. Volte a semana que vem, nós vamos continuar falando sobre ter um tempo de folga na área financeira. Muito obrigado, vamos terminar